Olá, boa tarde, amada e amado do Senhor. Passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Pedir para você abrir em Lucas capítulo 7, né? Vamos ler o capítulo 7 hoje. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco, é o que eu te peço no nome de Jesus. Aleluia. Né? Aqui fala, né, do centurião, né? Que tinha um servo doente, do verso 1 ao 10, né, que eu vou ler para vocês. E quando concluiu todos estes discursos perante o povo, entrou ele em Cafarnaum, né, Jesus passou por Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, que é um oficial, né, centurião era um oficial do exército de Roma, romano, né, um gentio, ele não era judeu, e a quem muito estimava estava doente, a ponto de morrer, né? Então ele tinha um servo que estava muito doente e era uma pessoa que ele gostava muito, estava a ponto de morrer. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, né? Então aqui ele enviou alguns anciões, amigo dele, que era judeu, para falar com Jesus, porque ele não se achava digno, né, de chegar na presença de Jesus. Eles rogaram que viesse curasse o seu servo. E chegando eles junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto. Quer dizer, o centurião, né? Que ele era um homem digno, que ele não era judeu, né? Mas ele era uma pessoa decente, temente ao Senhor, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Não era uma pessoa, né? Que era gentil, né, mas estava farto daquelas práticas lá pagã, né, de Roma. Então, na verdade, ele era uma pessoa que ele tinha um amor por Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Ele estava pedindo ali uma intercessão para Jesus, que ele cria que era o filho de Deus. Ele, mesmo sendo um gentil, ele estava ali admitindo que o poder da cura estava com Jesus. Ele estava admitindo ali, quando ele enviou aqueles anciãos, que ele não era digno de se pôr diante de Jesus, né? E Jesus foi com eles, mas quando já estava perto da sua casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, né? Então, quando ele viu que Jesus estava chegando e que com certeza uma multidão estava com Jesus também, ele enviou uns amigos dizendo: olha, não sou digno, né, de que entreis debaixo do meu telhado. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, porque ele era um gentio. E por isso, nem mesmo me julguei digno de ir ter contigo. Quer dizer, por isso que ele não foi até Jesus, porque ele não se sentia digno. Mas dizei uma palavra e o meu servo será, meu criado, né? Meu servo será sarado. Porque também eu sou homem posto em autoridade, que tenho soldados sobre o meu poder. Quer dizer, que ele era um homem ali de poder, ele era um oficial do exército. Então ele tinha muitos homens debaixo do seu poder. E digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo fazer isto e ele faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele. Então, quando ele falou isso para Jesus, olha, porque também eu sou homem posto de autoridade e tenho autoridade, né, sobre os soldados que estão debaixo do meu poder, ele estava dizendo, o Senhor Jesus, né, o Senhor tem autoridade sobre todo esse mal que está agindo na vida do meu servo. Você tem autoridade sobre essa doença que veio sobre a vida do meu servo. E você dando apenas uma palavra, você repreendendo aí de onde você está, já vão ter que submeter, né, a ti. Todo esse mal vai ter que sair, vai cair por terra, todo esse mal vai ter que bater em retirada, porque quando o Senhor dá a ordem, né, todo o mal ele tem que se submeter ao nome de Jesus. Então era isso que ele estava dizendo, que ele acreditava que no poder da palavra de Jesus havia poder, havia cura e havia milagre. Ele estava mostrando o tamanho da fé dele, né? E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se. Jesus ficou assim, encantado de como ele estava crendo, tendo fé em Jesus. E voltando-se, disse à multidão o que o seguia. Então Jesus disse para a multidão: digo-vos que nem mesmo em Israel tenho achado tamanha fé. Então ali o Senhor estava dizendo que nem mesmo no meio daqueles por quem ele tinha vindo, ele achou tamanha fé quanto ele achou naquele homem centurião, né? Naquele gentio. E voltando para casa, os que tinham sido enviados acharam o servo que tinha estado
enfermos são, né? Quer dizer, então eles acharam aquele servo curado. Quando voltou para casa, acharam ele curado. Olha, para você ver que Jesus é um Deus poderoso, que não tem distância, ele é um Deus que pode fazer a cura de perto e de longe. Ele é um Deus onipotente, onisciente, né? Ele é onipresente. Ele é um Deus maravilhoso. Aleluia. E fala também aqui no capítulo 7 a respeito da ressurreição, né, do filho da viúva de Naim, né, da cidade de Naim. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de uma mãe, que era viúva, e com ele ia uma grande multidão da cidade. E com ela ia uma grande multidão. E vendo-a o Senhor, compadeceu-se dela e disse: não chores. Então Jesus ali, ele se compadeceu de ver aquela mulher enterrando seu filho. Já tinha perdido o marido. E uma viúva já não era assim cuidada, não ia ter quem zelasse por ela, né? Que era o costume da época. Então o Senhor se moveu de grande compaixão e chegando-se, tocou no esquife, né? Esquife, que na verdade não podia tocar nesse lugar onde ficava a pessoa morta, porque eles consideravam que a pessoa que tocasse ia ficar impura. Mas Jesus ali na hora, ele sendo Deus, ele sabia que ele sendo santo, ele ia purificar aquilo que era impuro, né? Então ele tocou e disse, né? E os que eu levava pararam, né? Pararam na presença ali do mestre, né? E disse, jovem, então o Senhor disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. É o que o Senhor está dizendo. Não sei o que está morto na tua vida, não sei o que está parado, eu não sei o que você precisa que ressuscita, mas eu creio que o Senhor está dizendo hoje para a tua vida que aquilo que está parado, aquilo que você não vê saída, o Senhor dá uma ordem: levanta-te, levanta com fé. Hoje Jesus chegou na tua casa, hoje Jesus tocou aí no seu esquife, né? Eu não sei o que está morto, o que você não via mais saída, o que para você estava causando desespero de alma, mas hoje o Senhor está fazendo esse milagre. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a tua mãe, e todos se apoderou um temor, de todos se apoderou um temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia, e por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram todas estas coisas, né? Então aqui a fama de Jesus percorreu, né? Foi para todos os lugares ali, porque Jesus veio e fez aquele milagre. Esse é o Jesus que nós servimos. Aleluia. Então João Batista enviou ali uns dos seus discípulos para perguntar se Jesus era mesmo o Messias. Então, quando eles chegaram até Jesus, Jesus então logo já começou ali a curar enfermos, males, né? Males espirituais, maus, e deu vista ao cego, fez muitos milagres ali para que aqueles discípulos vissem com seus próprios olhos. Então Jesus respondeu a eles: ide e anunciai a João o que tem de visto e ouvido. Foi a resposta que o Senhor deu, né, para aqueles que duvidou nele, né, que João duvidou de uma certa forma. O Senhor, ele fez mais ainda, usou ainda mais o teu poder para assim que eles fossem e falassem tudo que eles tinham visto e ouvido. Daí ele diz aqui que os cegos vêm e os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o evangelho da salvação. Aleluia, né? E aqui também fala, né? Jesus fala de João Batista, então logo Jesus ali começa a elogiar João Batista, né? Porque ele diz que, ó, Jesus diz: e quando foram os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saíste a ver no deserto uma cana que é agitada pelo vento, mas que saíste a ver um homem trajado de vestes delicadas. Então o Senhor estava perguntando: vocês esperavam ver um homem, né,
de vestes delicada, né? Porque na verdade o João, ele era um homem rude, ele foi criado no deserto, ele comia gafanhotos, mel silvestre, a dieta dele era diferente, ele não comia pão nem vinho. Ele veio de uma forma diferente e ele veio para combater o mal, dizendo ali, olha, arrependei-vos, arrependei-vos, consertar o caminho. Ele não concordava com as coisas erradas. Mas mesmo assim, né? Eles esperavam que Jesus ia vir de uma forma delicada, né? Mas o Senhor disse, olha, se ele viesse de uma forma delicada para os reis de palácio, né? E talvez ele teria sido corrompido. Mas não, ele veio para os pobres, ele veio para pregar o arrependimento. Ele veio para resgatar almas. Mas que saíste a ver um profeta, sim vos digo, é muito mais do que um profeta. Então, quer dizer, se eles estavam à procura de um profeta, João era tido como muito mais que um profeta. Ele veio para anunciar as boas novas, ele veio para abrir o caminho para o Messias, né? Para o dono do ouro e da prata. Veio para abrir os caminhos para Jesus. É aquele que vem, está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, ao qual preparará diante de ti o teu caminho. Então, João Batista foi o que preparou o caminho para apresentar Jesus ao mundo, né? E eu vos digo que entre vós, nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista. Então, Jesus ali, ele mesmo dizendo que entre aqueles nascidos de mulher, nunca houve um, né, que fosse nascido de mulher que era maior do que João, né? Porque João, ele veio e ele confrontou mesmo. Mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. O menor do reino de Deus, quem era? Era Jesus. Ele era o menor, ele se fez menor, né? Porque ele passou pela cruz, ele foi humilhado. As pessoas ali tinham ele, Jesus, como um nada, porque ele era simples. Mas ele estava dizendo que ele era maior, né? E então ali, e todo o povo que ouviu e os publicanos justificaram a Deus, e tendo sido batizados com o batismo de João. Então aqui ele estava dizendo que todos os que ouviram, né, os publicanos, os pecadores, que aceitaram e foram batizados, esses foram aceitos por Deus, né? Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram João Batista, assim como estava rejeitando Jesus. Então Jesus diz ali, né? Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, dizeis tem demônio. Porque ele tinha um jeito rude, porque ele era mais quietão do jeito dele, ele ia direto ao ponto, confrontava mais, diziam que ele tinha demônio. E veio o filho do homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigos de publicanos e pecadores. Então quer dizer, o Senhor estava dizendo, olha, veio um homem que ele se afastou, manteve quieto, distante, vocês não aceitaram, diz que ele era um endemoniado. Agora vem o filho do homem, que senta-se à mesa, come, tenta ser amigável, e vocês também não aceitam, né? Então, o que o Senhor está dizendo aqui, que muitas das vezes a gente pode fazer o que a gente quiser para agradar, mas se a pessoa não quiser aceitar Jesus, não quiser aceitar a salvação, não tem como, né? Porque é uma decisão, cada um vai ser salvo pela sua própria decisão, cada um vai ser resgatado pela sua própria fé. Eu não posso salvar meus filhos, eu não posso salvar meu marido, minha mãe, meus irmãos. É cada um por si. Naquele grande dia vai ser cada um por si. O que eu posso fazer é instruir, falar, né? Dar bom exemplo, mas eu não posso inculcar, eu posso inculcar na mente deles, mas eu não posso abrir a mente e falar, olha, assim é o certo e errado. Tem que ser partir deles, né? Quererem ou não. E assim foi naquela época. Então, os publicanos e pecadores, eles aproveitaram essa oportunidade. Os gentios aproveitaram a oportunidade e aceitaram Jesus. Eles abraçaram a oportunidade e não abriram mão. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Aqui quando diz a sabedoria é justificada por todos os seus filhos, quer dizer, pelos métodos que foi usado, né, o Espírito Santo usou para ali justificar. A sabedoria que veio através de João Batista, a sabedoria que veio através de Jesus para salvar o povo de Israel. Mas esse povo rejeitou os dois métodos de sabedoria que o Espírito Santo de Deus enviou à face da terra para resgatá-los, porque eles estavam, né,
cavando cada dia mais ali a sua morte espiritual. Aleluia. Aí fala aqui da mulher pecadora, né? Que um fariseu convidou Jesus para comer na casa dele. E então ele, chegando, ele procurou um lugar na mesa para sentar, porque ele não teve honra de alguém levá-lo e dar o melhor lugar da mesa. E eis que uma mulher, sabendo disso, foi até a casa desse fariseu e por detrás do Senhor, acho que ela não se sentia digna, né? Ela aos seus pés começou a chorar e ali derramou um vaso de, ela tinha um vaso de alabastro, um vaso de unguento, né? E começou a regar os pés do Senhor com a lágrima e secar com o cabelo e ungí-lo com aquele óleo. Bem provável que essa mulher, ela tinha uma condição financeira boa, porque ela tinha um vaso de alabastro, era uma coisa valiosa, era uma coisa cara. Bem provável, ela era uma pecadora, e mesmo ela tendo todo o aparato financeiro, mesmo ela tendo condições, ela tinha um vazio na alma que não era preenchido pelas riquezas materiais, não era preenchido pelas coisas que ela possuía. Mas ela ali vendo Jesus, ela correu dar a honra para ele que aqueles homens que era dono daquela casa não deram, né? Então ela foi e ungiu, e ele começou a passar o cabelo para secar os pés do Senhor e ungiu com unguento. Então aquele fariseu ali vendo aquilo, pensou, né, no seu coração, se bem ele soubesse quem é essa mulher, né, que ela é uma pecadora, ele não deixaria que ela o tocasse. Mas Jesus, sabendo e conhecendo, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus nele, ele era o próprio Deus, então ele disse, né, uma parábola. Ele pegou, então, falou para Simão, uma coisa vou te dizer, né? E Simão disse, dize a mestre. Mas era, na verdade, ele estava falando para Simão, mas era para que aqueles fariseus ouvissem e entendessem. Ele falou, então, a parábola do credor, né? Um homem que tinha dois devedores, né? E não tinha condições de pagá-lo. Um devia 500 em dinheiro e o outro devia 50. Então, ele vendo que os dois não tinham condições de pagar, ele perdoou a dívida dos dois. Aí ele fez uma pergunta a Simão: tenho para mim, dize-me qual desses, dize, pois, qual deles o amará mais, né, esse credor? Qual desses era mais grato a esse credor por ter ali perdoado essa dívida? Então, respondendo Simão, tenho para mim que é aquele que mais ele perdoou. E ele disse, julgaste bem. Então, quer dizer assim, ali Simão disse, olha, eu creio que aquele que mais devia para esse credor ficou muito mais grato, porque ele devia muito, né? Então, Jesus falou assim, olha, pensou-se bem, porque aquele que mais é perdoado, mais ele é grato, mais às vezes ele é fiel, mais ele vai estar ali, né, disposto a fazer para Deus, do que aquele que às vezes tem pouco para ser perdoado. Aquele que às vezes é resgatado lá do limbo, ele se levanta com uma gratidão enorme, né, e honra ao Senhor. E voltando-se para a mulher, disse, vês tu esta mulher? Entrei nesta casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta deste que entrou, não, desde que entrou, não cessou de beijar os meus pés. Quer dizer, a honra que aquele fariseu não fez ao Senhor Jesus, aquela mulher fez, né? A hospitalidade que aquele homem deixou de fazer a Jesus, aquela mulher pecadora fez. Então, o Senhor disse assim, ó, não ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Então, na verdade, aqui Jesus estava dizendo, olha, tudo que vocês não fizeram, essa pecadora, ela fez por mim, né? E depois aqui diz, no 50, e disse a mulher, e tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, ela acabou sendo perdoada dos pecados dela, né? Porque ela era uma mulher pecadora. Mas o Senhor disse ali no 49, e os que estavam junto assentados à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas ele perdoa, né? Ele é um Deus poderoso que é o único que é capaz de perdoar pecado. E aquele vazio que aquela mulher tinha na alma, que às vezes ficava cometendo o pecado, era um vazio tremendo. Às vezes era um remorso e aquele pecado
rondando dentro dela e cada vez ela pecava mais, né? Porque ficava pensando que não era digna. E muitas das vezes a pessoa pensa, eu não sou digna de estar na presença do Senhor. E por pensar isso, acaba se atolando cada vez mais na droga, na prostituição, nos erros do mundo. Mas Deus é aquele Deus que perdoa, um Deus que resgata, um Deus que cuida, é um Deus que liberta, é um Deus que veio para os pecadores, porque os sãos não precisa de médico. Então que a gente possa entender que Jesus veio e não veio fazer acepção de pessoas, mas sim, ele veio para rejeitar o pecado, ele veio para te libertar da escravidão do mundo. Então que você possa ser como essa mulher, né? Ela era pecadora, mas ela era grata. Ela se rendia aos pés do Senhor. Ela ali rendia seu louvor, ela deu o melhor que ela tinha para Jesus. Que a gente possa ser grato a Deus como essa mulher foi, que a gente possa ter a fé que aquele centurião teve, que se a gente clamar a Deus, mesmo a gente não vendo, ele é capaz de realizar. Ele é um Deus que faz o impossível. Vamos agradecer ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, obrigada, Pai querido e santo. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Venha nos renovar, Pai. Venha abrir a nossa mente, o nosso coração. Pai, alcança, Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã, repreende a fúria do inimigo, tira a tristeza, Pai. Passa um bálsamo de alegria, Senhor. Pai, que tudo aquilo que veio para afrontar, que veio para desanimar, Senhor Jesus, que veio para parar, Senhor, que o Senhor venha repreender no nome de Jesus. Pai, que ela venha entender que o Senhor é um Deus que perdoa, que o Senhor que levanta, é o Senhor que exalta. Pai, que a gente possa estar, Senhor, no lugar mais alto, que é aos teus pés, te regando, Senhor, com as nossas lágrimas, pedindo, Senhor, perdão das nossas falhas todos os dias, Senhor. Que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha fazer milagre, assim como o Senhor fez na vida daquele servo do centurião, Pai. Que mesmo de longe o Senhor deu uma ordem, e eu sei, Senhor, que o Senhor vai dar ordem aos seus anjos ao respeito, ao meu respeito, ao respeito dessa pessoa que está ouvindo, Senhor, para que aquilo que ela precisa, o milagre que ela necessita, seja realizado no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.